Bem, o assunto agora é completude da porta não E. Na falta de portas lógicas, né, na montagem de um circuito, existe uma porta lógica que é bem versátil. Então, a gente pode chamar ela de uma porta universal, que é a não E. E por que que a gente fala isso? Porque é possível criar qualquer outra operação lógica que a gente acabou de conhecer ao longo desse curso, a partir da porta não E. Então veja só para a gente lembrar, a não E ela é uma operação contrária a E, né, em que ela dá 1 sempre que alguma das entradas dela for zero. E ela vai dar zero sempre que todas as entradas forem 1. Então, se o objetivo é pegar essa porta lógica e fazer um arranjo de outras com outras não E para conseguir chegar em outras operações. Por exemplo, o não. O não é a porta mais fácil da gente chegar. Basta a gente lembrar da, da propriedade da idempotência, né? Que estudamos quando falamos sobre as expressões booleanas. A propriedade da idempotência do E, por exemplo, ela fala que x e x é o próprio x, certo? Essa propriedade eu posso simplesmente colocar uma negação nela, né? Então, se x e x é o próprio x, logo a negação disso tudo aqui é o próprio x negado. Então, nós conseguimos chegar a uma porta não simplesmente utilizando uma porta não E, onde as duas entradas da porta não E utilizam o mesmo valor, o mesmo x. Então, eu pego o x, coloco dentro de uma entrada, esse mesmo x na outra entrada, e a saída, o que, que a gente vai ter? Vai ser x e x, todo mundo negado, pela propriedade da idempotência, x e x é o próprio x, então assim a gente consegue implementar uma porta não. A porta, uma vez conhecendo a porta não, utilizando o não E, é bem fácil a gente chegar no E, a porta E normal. Ora, a gente conhece a propriedade da involução, que ela fala o seguinte: eu tenho uma variável que é negada, certo? Ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui, né, nessa porta lógica, eu tenho um x e a saída desse não E é o x negado. Bem, se eu negar novamente isso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o próprio x. Então, se valendo dessa lógica, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma porta não E, né, que é o E negado, né, o E invertido, e após a saída do não E, o que que a gente faz? A gente simplesmente coloca uma inversora também utilizando uma não E, né? Então eu pego essa porta lógica aqui, ó, essa daqui, que eu construí a partir de uma não E e insiro ela na saída de uma porta não E. E assim nós chegamos em num E normal, né? É possível verificar que isso acontece, né? Exatamente fazendo encontrando, né, a equação booleana desse sistema, desse circuito. Aqui a gente vai ter x e y negado. A partir desse ponto aqui, então, a gente vai ter x e y negado, negado, certo? Se eu tenho um x, y negado, negado, então isso aqui vira somente um x e y, que é exatamente o que a gente tem bem aqui, certo? Ok, então como é que a gente chega na porta O? Na porta O, a gente vai ter que lembrar da lei de De Morgan, que ela fala o seguinte:
Bem, eu tenho um x e y negado, que isso aqui é o não e, certo? Bem, se eu quiser aplicar De Morgan, se eu aplicar De Morgan dessa forma aqui, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter x negado ou y negado, correto? Bem, essa aqui ainda não é a função que eu desejo, né? Eu queria apenas o x ou y, e não o x negado ou y negado, né? Bem, então é só eu colocar dentro desse não e as próprias variáveis negadas. Então eu vou colocar um x negado e y negado, todo mundo negado, né? Já que a gente quer fazer um não e. Aplicando o De Morgan aqui, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o x negado negado ou y negado negado. Pela lei da involução, isso vira então x negado, vira um x ou y. Ou seja, conseguimos chegar, né, a partir de uma porta não E em um OU. Como é que vai ficar o circuito então? O circuito ele vai ficar assim. Veja, eu tenho um não E, e o que é que eu fiz com suas entradas? Eu coloquei duas portas inversoras. É isso que a gente queria, né? Então, é um não E, tá bem aqui, ó. É um não E com as suas entradas negadas, e a gente viu que por De Morgan a gente vai resultar em uma porta OU. Então, isso aqui é um OU implementado a partir de portas não E. Bem, já sei como é o OU. Então, como é que eu faço o não OU? Bem, o não OU é mais fácil ainda, né? Então, se eu já sei como é o OU, basta eu colocar uma inversora na saída aqui. Nessa saída do OU, eu vou botar uma negação. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Essa aqui é o mesmo OU. E na saída, um não OU. A lógica aqui, pessoal, é utilizar portas não E para implementar outras operações, né? É isso que faz com que a não E ela seja universal. Tá? Na falta de outras portas lógicas, eu posso pegar um CI de não E de duas entradas e fazer outras operações. Simplesmente assim, fazendo esse jogo. E a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Agora, aí você pode pensar, ah, mas a gente vai usar muitas portas não E. Na verdade, não. Vamos fazer daqui a pouco exercício onde a gente vai ver que onde a gente vai utilizar bastante a propriedade da involução, que eu vou ter muitas vezes o x negado sendo negado. E, e nessa situação aqui eu teria, por exemplo, duas portas não E, né? Eu teria aqui uma não seguida de uma outra não E aqui. E quando isso acontece, uma acaba cancelando a outra. Então, quando isso acontece, na verdade, eu estou aqui economizando, né? Estou retirando uma porta lógica. Então vamos lá, vamos aplicar aqui a completude do não i para implementar essas operações do S1 e S2, que aqui no caso é um ou exclusivo entre A e B, e o S2 é um não ou exclusivo entre o A e o B. Começando pelo S1, a gente tem que lembrar como representar essa operação em termos de operações booleanas comuns. Então, a gente tem que lembrar que o A, ou exclusivo B, nada mais é do que o A negado B ou A, B negado. Então, a partir daqui fica muito mais simples, porque a gente sabe fazer o não, sabe fazer o e também sabe fazer o ou. Então, começando pelo primeiro termo aqui, a gente vai ter o S1 como sendo. Vamos fazer ali um não primeiro da entrada A, ok? Então, se aqui for o A, nós vamos ter então o não E aqui,
e a entrada dessa forma. Em seguida, a gente vai fazer um E com um B. O E nada mais é do que o não E entre o B. E a saída desse E, desse não E, eu tenho que colocar uma inversora, né? Então a gente vai ficar dessa forma aqui. Do outro lado, que é A e B negado, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Esse mesmo processo aqui, só que agora quem vai ficar negado é o B. Então eu tenho aqui a inversora. A saída dessa inversora vai entrar em um não E. Em seguida, a gente vai inverter esse não E para ele virar um E. E a gente fica assim. Agora a gente vai fazer um OU. Então perceba que o OU a gente tem que negar de novo as duas entradas. Fazer esse OU negando as duas entradas. E em seguida, essas duas entradas vão para uma porta não E. Aí percebam vocês que aqui a gente tem a propriedade da involução ocorrendo aqui e aqui, ó. Propriedade da involução já falamos, é a negação da negação, é a afirmação. Então é desnecessário colocar duas portas inversoras uma seguida da outra, tá? Assim como esse pedacinho aqui também. Então o nosso circuito ele vai ficar da seguinte forma: eliminando essas duas portas inversoras, aliás, essas quatro, né, essas quatro inversoras, nós vamos ter aqui o A negado e B, né? Aí vai ficar esse trecho aqui em cima, esse trecho aqui embaixo, né? Um circuito relativamente simples para complementar. E beleza, então vamos lá para o S2, onde a gente vai fazer o A não ou exclusivo B. Trazendo aqui para as expressões booleanas com operações comuns, então nós vamos ter A negado B ou AB, ok? Bem, vamos lá. Aqui embaixo eu vou fazer esse novo circuito, onde a gente vai ter o A. Esse A ele vai precisar ser negado, então vamos botar aqui uma porta inversora, assim como o B também. Vamos colocar também uma inversora aqui no B. Vamos fazer agora uma operação E entre os dois. Então, para fazer uma operação E, a gente vai colocar um não E seguido de uma porta inversora. Ok? Lá embaixo é só o A e B. Então, de novo eu vou botar o A e B aqui. Para fazer o E, basta usar uma não E seguida de uma inversora. Então, aqui em cima, né, aqui tem o A negado e B negado, e aqui embaixo eu tenho apenas o A e B. Para fazer o OU, a gente vai ter que fazer a negação, tanto daqui de cima quanto daqui de baixo. Então, já deu para perceber, né, que aqui vai eliminar também essas quatro inversoras. A saída dessas inversoras vai culminar em um não E, e aqui a gente vai ter, então, o nosso S2. Bem, esse aqui elimina com esse aqui elimina com esse, então a gente vai ter uma simplificação também desse circuito que vai ficar da seguinte forma. Esse aqui é um novo circuito, né? Utilizando apenas portas não E. Aqui estão o mesmo comecinho aqui, né, do A e B negado. Aqui embaixo tem a porta E, né, só apenas excluímos essas inversoras que tinham ficado aqui. Então tá aqui o nosso S2 fazendo o não ou exclusivo e aqui em cima o S1 fazendo o ou exclusivo.